Sejam bem-vindos ao Eu Leio Gibi, essa é a edição extra do Eu Leio Gibi News, para nós conversarmos tão somente sobre o Renascimento DC ou o DC Rebirth. Rolou a Comic Con Tour Nordeste, e lá o Levi Trindade divulgou vários lançamentos que a Panini deve fazer esse ano ainda, como de costume nesses eventos, né? E, obviamente, ele esteve falando daquilo que vai rolar em torno do DC Rebirth. E por que eu estou aqui conversando com vocês sobre isso? Porque eu achei interessante algumas coisas em termos de formato que me parecem ser decisões acertadas da Panini. Bom, o primeiro ponto é o seguinte: a edição especial, o Renascimento DC, né, que é aquela que é escrita pelo Jeff Jones, que vai mostrar lá o Kid Flash voltando, aquela ligação com o Watchmen, enfim, todo aquele rebuliço que foi causado. Vai ter capa variante, essas coisas assim. Foi lançado lá no evento, na Comic Con. Esgotou, porque seria óbvio também que esgotaria, né? E acho eu também que é uma coisa assim do tipo, a Panini deve, como eu vou dizer, ter uma tiragem maior do que o de costume em relação a esse material especificamente, porque é algo que deve sim vender muito, inclusive pessoas que estão aí afastadas de publicações da DC faz tempo, provavelmente vai ir atrás para pegar o Renascimento para dar uma olhada, para ver se é isso tudo mesmo que as pessoas estão falando. Então eu acho que a Panini deve abrir o olho e ter uma tiragem maior e pensar talvez até em reimpressão, dependendo obviamente da procura. Então lá já saiu, e de acordo com ele, essa semana agora deve estar começando a chegar pelas bancas Brasil afora aí, o Renascimento DC. Bom, dito isto, ele falou das mensais. Serão ao todo 10 mensais. Tá? O Superman tem duas, que vai ser Superman e a Action Comics. O Batman também vai ter duas, Batman e Detective Comics. Mulher Maravilha vai ter uma mensal. A Liga da Justiça vai ter uma mensal, como já tenha ocorrido também já faz tempo, né? A novidade seria a mensal da Mulher Maravilha, que já está para mais de 30 anos que ela não tinha uma revista própria, periódica, no caso no Brasil, e agora volta, até porque a fase do Greg Rucka é muito boa. Além disso daí, vai rolar também uma mensal dos Titãs. Tá? Os Titãs vão ter a mensal deles. A Arlequina vai continuar com a mensal deles e no caso também o Esquadrão Suicida vai ter a sua revista mensal. Essas duas já fazem um tempinho também que anda aí com publicações periódicas, principalmente a Arlequina, que de alguma maneira caiu aí no encantamento do povo. Os preços devem oscilar, acredito eu, entre 7... Aí tem também a do Lanterna Verde, né, para inteirar 10. Tem também a mensal do Lanterna Verde. Acredito eu que deve sair em torno de 7,20, 7,50, tirando por base as publicações da Marvel, até porque a Panini cuida dos dois, né? Então um preço norteia o outro, no caso aqui de impressões no Brasil. Não estou afirmando que será isso. Eu imagino que deva rolar entre 7,20 e 7,50, salvo edições que tenham mais páginas. Eu desconfio que a revista do Lanterna Verde, por exemplo, deve ter mais páginas. Aí ficou os outros personagens. No caso, por exemplo, Flash, o Aquaman, a Supergirl, Batwoman, o Arqueiro Verde. Eles não vão sair numa mensal específica, né? A Panini deixou claro que, o Levi Trindade, falando em nome da Panini, obviamente, ele deixou claro que essas revistas especificamente, esses personagens, aliás, dentre outros, vão sair em formatinho encadernado, o que eu achei particularmente uma excelente notícia, porque não nos força a comprar aqueles mixes grossões mais caros para acompanhar mensalmente aí o personagem. E de repente você não tem interesse em determinados personagens que faz parte daquele mix e compra só por causa daquilo, né? Por exemplo, de repente o cara quer acompanhar só o Flash e às vezes compra um mix de 140 páginas, 180 páginas,
e paga caro por ele todo mês só por causa do Flash, ou tem que esperar um tempão para daí sair a mensal, esse material em formato encadernado, como tem acontecido ultimamente. E saindo de uma vez já encadernado, facilita a coisa, é melhor, e é uma coisa que eu particularmente aprovo e que me anima, porque, por exemplo, eu tinha uma expectativa muito baixa de comprar o Arqueiro Verde, ou o Aquaman, ou o próprio Flash, e por aí adiante. Por quê? Por causa de como isso sairia em mix. E sabendo que eles vão sair encadernado, eu já me animo um pouco mais, e aí sim de poder falar assim, pô, o Flash é legal de repente acompanhar, ou o Aquaman, enfim, esses personagens assim, né? Eles têm, como eles têm menos apelo, ou seja, tem um grupo menor de fã, cabe aí esses materiais já saírem encadernados e funciona bem. Se a gente for pegar também a Marvel como modelo aqui no Brasil, os encadernados do Demolidor, por exemplo, funcionam muito bem. A Viúva Negra, a Elektra, o Justiceiro, o Cavaleiro da Lua, são personagens que têm saído encadernado e ninguém reclama. Todo mundo gosta, na verdade, desse formato aqui. Então é muito bom isso, porque são tentativas de publicação que eu acho que é um caminho certo que a Panini está tomando, né? Então fica aí a dica dessas coisas. Então, só relembrando, tá? O DC Rebirth, de acordo com, deve estar aí saindo por esses dias, chegando nas bancas, vai ter capa variante. Todas as edições número 1 também terão capas variantes, tá? Serão 10 mensais ao todo. Caso você queira assinar, a Panini dispõe, acho que, de 3 pacotes de assinatura, tá? Você aí tem que dar uma procuradinha lá na parte de assinatura da Panini, mas tem 3 pacotes, se não me falha a memória, de assinatura. E tá, dessas 10 mensais, posteriormente aí os outros títulos, os outros personagens, né, tipo, como eu mencionei, o Lanterna, o Arqueiro Verde, entre outros, o Flash e por aí adiante, esses personagens vão sair encadernados, e isso é uma excelente notícia, tá? Saindo provavelmente aí coisa de 2 encadernados de cada um, ou 3, né, por ano, dependendo do título, porque alguns desses títulos são quinzenais lá nos Estados Unidos, então deve também ter um número maior de encadernados no decorrer do ano. Então, meu querido, o que você vai comprar? O que você não vai comprar? Gostou da ideia desses personagens, desses personagens saírem todos em formas de encadernado? Curtiu a ideia? Aprovou, não aprovou, queria que saísse no mix maior? Enfim, deixa aí a sua opinião. Também fala aí, deixa na sua opinião os títulos que você pretende acompanhar mensalmente do renascimento da DC. E eu acredito que pelo menos essas números 1 a Panini também deva ter uma impressão maior, né, um volume maior de impressão, de tiragem no caso, porque eu acredito também que tende a vender muito bem. Bom, galera, é isso daí. Essa edição extra do Eu Leio Gibi News vai ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma forma. Saíram, obviamente, outras notícias de outros encadernados, mas cabe para um outro momento. Eu quis me concentrar especificamente desses do Renascimento, porque tem sido, vamos dizer assim, o boom, né, do momento, tá? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Foi.